diz assim: leia todo o texto, porque se a palavra não for boa, pelo menos o texto fica gravado na memória. Pelo menos leu a Bíblia. Pelo menos leu a Bíblia. Pelo menos leu a Bíblia, amém. E eu vou dizer, irmãos, tem uma igreja que lê Bíblia, nós. Amém, glória a Deus. Amém? Nós temos. Toda a palavra é bíblica, tem tudo o Espírito Santo traz para nós. E eu queria que os irmãos depois sugerissem o tema que os irmãos gostariam de estudar. Tem tantos assuntos, né? Angiologia, cristologia. Se os irmãos quiserem aprender algum assunto novo, pastor, eu podia estudar sobre isso. Porque na verdade, irmãos, isso aqui é uma igreja de escola. Amém? E não adianta você frequentar uma igreja se você não sai formado. E o meu objetivo é formar líderes, pessoas que tenham conhecimento e revelação da palavra. Amém, irmãos? Armadura de Deus. No demais, irmãos, Deus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, mas nós estamos cansados de ouvir isso. O verso-chave de Efésios 6 é esse versículo aqui. Porque as lutas vêm e elas estão vindo. Os ataques vêm de todos os lados. E o alvo é o diabo para te destruir. Quando Paulo escreve, ele sabia que a igreja ia passar por um momento difícil. E nós estamos vivendo esse momento agora. Ataques por todos os lados. E nós precisamos permanecer firmes. Que o Senhor volta para buscar a sua igreja. E a nossa força, ela não vem do homem, ela vem do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Por isso ele diz assim: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestimos de toda a armadura de Deus, toda ela, para que possais estar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele continua dizendo: permaneçam firmes, enraizados, arraigados na palavra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, novamente a palavra, ficar firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha a palavra de novo, firmes de novo. Estai, pois, olha de novo a palavra, firmes, tendo cingido nossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós já temos visto várias peças dessa armadura, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o escudo da fé. Nós já vimos o que? Nós já vimos o capacete, nós já vimos o cinturão da verdade, nós já vimos os pés calçados para a preparação do evangelho da paz, e nós já vimos a couraça da justiça. Então, 3 palavras importantes: justiça, verdade e preparação do evangelho da paz, que é
firmeza. Mas todas as peças que nós vamos ver, desde o capacete, desde toda a couraça, o cinturão, os pés, todas as peças dessa armadura, ela tem o propósito de nos proteger. Não são armas de ataque, são armas de defesa. Então, em toda a Bíblia, você vai perceber que o Senhor nos prepara para uma batalha espiritual. Mas nós vamos atacar muito pouco. Nós seremos atacados. Para isso, toda a armadura de Efésios 6, ela tem um propósito: resistir o diabo. E ele vai fugir de nós. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçar os pés da preparação do Evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, todas essas armas servem para nos proteger. São o que nós chamamos de armas de defesa. A única arma de ataque que nós temos é a espada. Nós vamos falar dela depois. Mas o escudo, ele é extremamente importante, assim como o cinturão. Lembra que eu disse para vocês que o cinturão é o mais importante de toda a ferramenta? Porque ele é a verdade. A verdade que nos sustenta, a verdade que nos guia, a verdade que nos guarda, a verdade que liberta. E essa verdade, ela tem um nome. Qual é o nome dessa verdade? Jesus. Porque diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A outra peça que é extremamente importante no conjunto do soldado é o escudo. O escudo da fé, irmãos, ele mede em torno de 1 metro. Ele é mais ou menos assim. Esse é o escudo. Ele tem 1 metro de altura, por 75 centímetros de largura. Qual é a importância do escudo da fé? Ele protege o soldado da cabeça aos pés. Então, todo ataque que vem do diabo é barrado pelo escudo. E ponto assim, embraçando. O que é embraçar? É colocar o braço dentro. Você já viu o filme do Capitão América? Qual é a arma que ele mais utiliza, que é mais poderosa? O escudo. Por quê? Porque esse escudo, ele tem o poder de parar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás está agora atirando flecha contra você. Por que ele não te atinge? Porque o escudo da fé, ele paralisa os dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São flechas que os soldados colocavam fogo na ponta. Então, quando essa flecha é atirada por onde ela batesse, ela queimava. Esse escudo da fé do soldado romano, ele era feito com 2 camadas de madeira e revestido de couro. Então, quando as flechas vinham, outro detalhe, eles deixavam esse escudo de molho até 3, 4 dias dentro d'água. Ele ficava totalmente encharcado. Então, quando as flechas vinham que cravavam no escudo, as flechas eram apagadas por causa do escudo molhado. Esse escudo pesava em torno de 10 quilos. E o soldado tinha que ficar com ele embraçado, segurando ele, durante todo o período da batalha. Ele não podia abaixar o escudo, porque ele se tornava vulnerável. Estão me entendendo, irmãos? Sim. Agora, esse escudo é o quê? É a fé que nós temos na palavra. Eu tenho que manter esse escudo sempre na minha frente. Eu não posso deixar a minha fé enfraquecer. Eu não posso diminuir a minha fé, porque eu serei atingido. E volta assim, os
fazer esse escudo em dupla face, proteger a frente e as costas. Então, se o inimigo não conseguir atingir de frente, atingia por trás, mas não podia atingir por trás porque ele estava protegido. Mas alguns soldados que eram mais fracos, eles não suportavam o peso do escudo, então eles faziam proteção só na frente, de modo que ele não podia virar as costas numa batalha, porque ele seria atingido nas costas e ele não tinha proteção. Essa palavra diz para nós que nós não devemos o quê? Recuar diante de uma batalha. Esse escudo, irmãos amados, ele tem o poder para te proteger de armas que são jogadas de longe. Quem te atinge de longe, você não percebe. É o inimigo que está escondido. Então vem flechas, vem lanças, vem pedradas, mas você não sabe de onde vem. Então esse escudo seria de proteção para te matar, para te sustentar na hora dos ataques de frente. Agora, eu preciso entender que esse escudo não só protege a mim, mas protege também quem está à minha volta. O que acontece no campo de batalha, quando eles iam atacar o regimento, e o exército vinha com muita fúria, eles inventaram de escudos aos outros, então eu pegava o escudo, o meu, e unia com o escudo divino, fazendo uma só peça, ia protegendo, ficava uma couraça por cima. Todos que estavam juntos comigo estavam protegidos pela couraça. Essa é uma palavra que Deus diz para a igreja, a importância de nós nos unirmos, nos tornarmos uma só pessoa, porque a nossa proteção será maior. O escudo que me protege vai te proteger também. E a palavra diz assim: olha, um soldado sozinho, ele pode matar 1000 homens, mas 2 soldados matam 10.000 homens. A força da união dos escudos torna o soldado invulnerável nessa batalha. Ele se torna protegido. Essa é a fé. A Bíblia diz que nós precisamos fortalecermos na fé. A nossa suficiência vem da fé que nós temos na palavra. E Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que elas vão o quê? Acontecer. Agora, 1 João 5,4 diz assim: essa é a vitória que vence o quê? O mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, o escudo que nos protege, é a nossa fé. Essa fé, irmãos amados, que Hebreus 2,9 diz, é se a alma está reta. Então esse escudo que Paulo vê no soldado romano, ele tem uma utilidade: te proteger e te matar. Do que? Das flechas dos dardos inflamados. O que é isso? São as palavras do diabo que entram na nossa vida quando nós estamos desarmados e desprotegidos. O Senhor diz para nós que nós precisamos crer na palavra, crer no Senhor Jesus. Toda a nossa fé, toda a nossa vida tem que ser alimentada completamente do Senhor e na sua palavra, naquilo que Ele falou para nós. Eu preciso crer. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus alcança de Deus a graça do Senhor, e a sua casa também será salva. Paulo, quando ele estava preso, os soldados foram lá, o carcereiro entrou durante a noite, foi ter com ele, houve um terremoto, a cadeia se abriu, e o carcereiro veio para dizer assim: crê no Senhor Jesus, será o quê? Salvo.
pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Essa palavra de Deus, ela tem que ser viva na nossa vida. Paulo diz assim, olha, porque pela graça sois o quê? Salvos. Por quê? Porque é da fé. A graça do Senhor traz salvação. Aleluia. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Para que a fé invada o meu espírito, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ler, estudar, meditar, decorar, falar a palavra. Os corações, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, é assim que não. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem para o monte, sai daqui e vai para lá e ele tem que ir. Vai dar ordem para a moreira, sai daqui, lança de comando, ela tem que ir. Porque não é fé do tamanho do grão de mostarda. Porque embora o grão de mostarda seja pequenininho e se cair aqui você não acha ele. Paulo, Jesus estava dizendo, essa fé, como? Quer dizer, é uma fé crescente. É uma fé que se desenvolve. É uma fé que vem através da meditação da palavra, da confissão da palavra, do louvor, de eu crer, de eu ver as coisas de Deus, de eu ouvir Deus. Os que creem no Senhor são o quê? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Tudo que nós precisamos, irmãos, é que a nossa fé cresça. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma fé sobrenatural. Eu preciso aprender a andar no milagre, andar no sobrenatural do Senhor. Porque o que me mantém firme, o que me mantém de pé, é a fé. Embrace o escudo da fé. Não solte, não amoleça, não deixe ele cair. Segure e creia. Se Deus falou com você, vai acontecer. Tudo que eu e você precisamos é ouvir a voz de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Creia somente. Jesus estava indo, chegou o centurião e disse, olha, minha filha está morrendo, para em casa. E quando Jesus foi e encontrou uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, Jesus parou, atendeu a mulher, curou ela. Alguém chegou e disse, Jairo, não incomode mais com essa, sua filha já morreu. Eu digo aí, gente, acabou. Jesus olhou para Jairo e disse o quê? Jairo, creia somente. Creia somente. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Jesus é a verdade, que Jesus foi vai fazer. Eu preciso abrir a boca e dizer, eu creio, eu creio, eu creio. Embora as circunstâncias estejam erradas, embora tudo esteja ao contrário, tudo esteja em outra direção, mas o Senhor falou, e se Ele falou, vai acontecer. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu preciso acreditar, vai acontecer. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o seu tempo, a hora de Deus não é a sua hora. Ele estabeleceu o tempo e a hora para todas as coisas. O Senhor disse a Abraão, você vai ter um filho. E ele disse, eu sou velho, tenho 75 anos. Eu disse, o filho que nasceu de ti, passou 25 anos, Abraão crendo. Quando ele já estava com 100 anos, a sua esposa com 90 anos, ela chega e diz, eu estou grávida.
porque ele creu. Imagina uma velhinha de 100 anos, já secou tudo, já não tem nada, mas havia uma palavra. Havia uma palavra. E Abraão creu nessa palavra. E a Bíblia diz que Abraão foi vencendo tudo, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo diz assim, queridos, nós não somos daquele que retrocede. Nós não olhamos para trás, nós olhamos para sempre, para frente, olhando para quem? Para o autor, o consumador da nossa fé. Pegue esse escudo e segure ele. Segure esse escudo. E o Senhor vai te levando a vencer cada dia mais. Coloca o capacete da salvação e espada do Espírito. Vamos falar na próxima semana. Mas você precisa crer. A fé não é um objeto. A fé não é um objeto. A fé é uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Então somente diga assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Abre o meu coração para que eu possa crer na tua palavra. Eu preciso crer no Deus a quem eu escolhi para servir. Creia nele. Salmo 115 diz assim: o Senhor é o meu escudo. Quem é teu escudo? Ele tem nome. Deus é o meu escudo. Seja forte, seja corajoso no Senhor e na força do seu poder. Salmo 91 diz assim: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas você não será ferido. Você tem um escudo, você tem uma proteção que o próprio Deus te deu. E ele está dizendo: eu sou o teu escudo. É Ele que vai te proteger das ataques do diabo, das setas que vêm. O Senhor disse que a mortandade assola ao meio-dia. Por que você não é atingido? Porque você tem um escudo na fé. Declare isso: eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio, eu creio, eu creio. Por isso nós cantamos aquela música: eu creio no poder da oração, eu creio no joelho que dobra, eu creio na mão que levanta, eu creio. Amém. Eu creio. Quando é que nós abaixamos o nosso escudo? É quando nós paramos de crer. Quando nós paramos de confessar o Senhor. Existem tantas vozes hoje falando nos nossos ouvidos. E muitos de nós já não cremos mais porque está demorando demais, pastor. As coisas não mudam. Está demorando. Parece que não vem. É nessa hora que a gente abaixa o escudo. E é nessa hora que o diabo vem colocar dúvida no nosso coração, questionamento do que Deus falou. Por isso, mundo no deserto foram soterrados vivos, porque deixaram de crer na palavra, crer no que Moisés dizia. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar contra Deus e morreram no deserto. Quantos de nós estamos cansados de esperar e abaixamos o nosso escudo e começamos a questionar? Chegamos a perguntar a Deus: por quê? Por que está demorando? Por que o Senhor não faz? Por quê? Por quê? Por quê? O Senhor diz: fique firme. Fica firme naquela palavra que o Senhor falou contigo. Não vire para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente, olhando para Jesus. Porque o Deus da palavra é um Deus de palavra. O Senhor nunca vai deixar de te amar, nunca vai deixar de te proteger e te guardar. Por quê? Porque você é filho, filha dele. Ele nunca vai te deixar. Mas não se esqueça de embraçar o escudo da fé. Não se esqueça que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
que é que você tem ouvido, querido? O que é que você tem deixado entrar na sua mente, através do seu ouvido? É essas coisas que estão roubando a sua fé, a sua confiança, te deixando desanimado, muitas vezes enfraquecido. Senhor, que dia que o Senhor vai vir? Pedro diz assim, tem alguém dizendo que está demorando demais. Diz assim, aquele que há de vir, virá. No meu tempo, não no tempo dele. Por isso o salmista dizia, esperei com confiança no Senhor. A minha fé não é na igreja, não é no homem, não é no pastor, a minha fé é em Deus. Ele é o meu escudo, a minha proteção. É Ele. Amém, Deus? Então não se esqueça. De manhã você levanta e diz, Senhor, eu me revisto da armadura. Cinturão da verdade, calça os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Senhor, embraça o escudo da fé para vencer os dardos inflamados do maligno. Coloca o capacete da salvação e a espada do Espírito. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E você não pode, eu vou dizer, nós não podemos brincar de ser crente. Queridos, se nada está acontecendo na tua vida, é porque o diabo não está preocupado com você. Quanto mais perto de Deus você chega, mais atacado você será. Quando você não tem nem probleminha, nem ataque, nada, é porque o diabo não está preocupado com você. Presta atenção nisso. O que é dado por Deus é um desafio. Por isso o Paulo está dizendo, querido, você é um soldado. E eu vou dizer algo importante, eu termino com isso. Quando o soldado vestia a armadura, não, é só tirar, presta atenção nisso, só tirava a armadura depois que a guerra acabava. Vamos imaginar a couraça da justiça, a couraça, o cinto da bota. Eu não posso tirar porque eu sou humano. Agora imagina uma guerra que dura 8 meses. A maioria dos soldados não morria na guerra, morria de infecção depois de chegar em casa. Porque quando tirava a armadura, os bichos caíam. Mas ele não tirava a armadura. Se o soldado perdesse o escudo na guerra, ele era punido. Alguns eram sentenciados à morte, porque o escudo protege a ele e o camarada que está do lado dele. Não tire isso aqui. Não tire. Olha isso, qual é a armadura do crente? Primeiro, justiça, verdade, firmeza, fé, palavra e uma mente protegida pelo Senhor. É isso que é armadura. Não é uma peça que você coloca. Se você está revestido, não tire. Tem muitos soldados feridos, já viu essa música? Muitos soldados feridos, já estão feridos no campo de batalha, e para vergonha nossa, eu vou dizer, ó, a igreja não socorre quem feriu na guerra. É triste isso. Se o pastor é pego no pecado grave, nunca mais ele tem perdão. Nunca mais. Se alguém na igreja pega fazendo alguma coisa errada, nunca mais
pelo seu favor. É duro, mas alguns são os crentes mais maduros, por exemplo, aqui em questão de tempo de fé. Sabe te contar, os soldados que já foram feridos nunca foram restaurados. Então, mantenha-se com toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firme. Deus te perdoa. O homem. Pai, eu peço misericórdia ao Senhor. Nos ensina a vestir, nunca mais tirar isso aqui. Nunca mais tirar. Ó Deus amado, a verdade, a justiça, a firmeza, a proteção, a espada, os pensamentos da nossa cabeça. Tem misericórdia de tantos soldados feridos. Nos ensine a amar e trazer de volta para ser alistado no exército do Senhor. Eu abençoo a igreja e cada um de nós agora tomando os postos no estudo da fé, porque o justo